Estamos começando mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos falar de um assunto que, a princípio, deveria ser bem simples, pelo menos dentro do ambiente religioso mais conservador. Esse assunto é: quem escreveu a Bíblia? Ora, qualquer manual de catecismo, escola dominical ou escola sabatina vai dizer que mais de 40 autores inspirados por Deus foram guiados pelo Espírito Santo para produzir o divino livro. Homens como nós, escolhidos pela providência para colocar em linguagem humana aquilo que Deus queria revelar a seus filhos. Mas o que quer dizer este como nós? Não seriam homens especiais? Claro que sim, mas não no sentido que muitos interpretam. As calejadas mãos que escreveram a Bíblia não eram de super-heróis, mas sim de homens errantes, pessoas sujeitas às mesmas paixões que qualquer ser humano. A diferença, portanto, não estava em que foram perfeitos e jamais erraram, e sim no fato de que eles amavam a Deus e não recusaram o chamado recebido do céu. Dentre esses autores, temos pessoas como Moisés, Davi, Daniel, Isaías, Pedro, Paulo, etc. Eles são indiretamente referidos no texto de 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, que diz o seguinte: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso de fato é muito bonito, é muito profundo, não é mesmo? Mas espere um pouco. Essa, como dissemos, é a visão conservadora mais comumente encontrada nas igrejas. Porém, não é bem isto que muitos teólogos dizem por aí. Talvez pouca gente saiba, mas o modo de se estudar a Bíblia em muitas escolas de teologia é bem distinto da maneira como a mesma é lida nas igrejas locais. E um dos métodos muito utilizados é o chamado criticismo bíblico, que, segundo a definição de seus proponentes, seria o seguinte: o estudo e a investigação dos escritos bíblicos que buscam julgar, discernir imparcialmente o conteúdo destes escritos. Até aí, nós não temos muito problema com essa definição. De fato, devemos estudar a Bíblia imparcialmente. Aliás, já foi dito num programa aqui que um texto fora de contexto gera pretexto. Mas o conceito de imparcialidade do criticismo bíblico é um tanto complicado em nossa opinião. É que eles pretendem ver a Bíblia apenas como um livro inteiramente humano, sem nenhuma origem ou inspiração divina. Um livro inteiramente humano, escrito para seres humanos que não mais existem. Veja o que declarou Shmuel Golding, autor do livro The Light of Reason, A Luz da Razão. Ele falou o seguinte: nossa conclusão clara é que foram homens e não Deus que compuseram a Bíblia. Muitos cristãos, especialmente protestantes, têm grande dificuldade com qualquer declaração de que, de fato, foi graças ao esforço puramente humano que a Bíblia veio à existência. Esse autor ainda lembra que milhares de outros livros também apareceram no cristianismo depois da morte de Jesus, dizendo serem inspirados, mas apenas alguns foram escolhidos por questões políticas da igreja cristã. Mediante isso, esses autores parecem ser mais razoáveis em propor que esqueçamos este assunto de inspiração e aproximemo-nos da Bíblia apenas como um livro humano e nada mais. Ela foi um dos mais famosos clássicos já produzidos pela humanidade, mas não é, de modo nenhum, a palavra de Deus. Ora, deixe-me dizer que esse tipo de aproximação não é, em minha opinião, um método realmente racional, muito menos científico. Como também sei e admito que não é científico aproximar-se gratuitamente da Bíblia, já crendo de antemão que ela é inspirada por Deus, sem que haja qualquer evidência disso. Assumir gratuitamente que nenhum livro pode ser inspirado porque vários assumiram esta postura é uma aproximação baseada no preconceito gratuito. Seria o mesmo que considerar todos os suspeitos culpados apenas porque mais de um declaram a sua inocência.
O que uma mente racionalmente questionadora deve fazer é avaliar a veracidade ou não da afirmação feita e não negar prioritariamente, gratuitamente, a possibilidade de que aquilo seja verdadeiro. Noutras palavras, se vários livros se dizem inspirados, vejamos então na história se é possível ver elementos que comprovem ou desmintam essa inspiração. E somente depois disso é que devo assumir uma postura contra ou a favor daquilo que o livro diz acerca de si mesmo. Ora, noutros programas Evidências já apresentamos vários elementos históricos que apontam para o caráter singular da Bíblia como livro inspirado por Deus. Entre eles estariam, apenas à guisa de ilustração, a sua unidade literária, as suas profecias precisamente cumpridas, a sua capacidade de transformar vidas, a sua incrível preservação ao longo dos tempos, etc. Não é à toa que o brilhante escritor Victor Hugo declarou: a Inglaterra tem 2 livros principais, Shakespeare e a Bíblia. A Inglaterra fez Shakespeare, mas a Bíblia fez a Inglaterra. E eu iria além de Victor Hugo. Eu diria que a Bíblia fez o mundo, e isto nem os críticos podem negar. Em que pesem as críticas feitas ao livro sagrado, pessoas como Victor Hugo, dotadas de grandiosíssima envergadura intelectual, creram piamente no que ela diz. Ora, ainda que alguém discorde desse livro e o critique, deve pelo menos ser honesto o bastante para admitir que está contra não apenas a Bíblia, mas também contra uma leva de intelectuais e gênios da humanidade que o seguiram e prestigiaram. Se alguém odeia a Bíblia, que pelo menos admita estar diante de um inimigo de peso. Não se trata, de maneira nenhuma, de um livrinho qualquer. Portanto, estudar a Bíblia, partindo do pressuposto de que este não é um livro especial, de forma alguma é uma abordagem neutra. É a negação intelectual de todas as evidências que apontam para a sua singularidade. É uma postura intelectualmente questionável. Negando, portanto, o caráter sobrenatural deste livro, os proponentes do criticismo bíblico procuram com ferramentas hermenêuticas e heurísticas descobrir quando, como, onde e por que cada livro da Bíblia foi produzido. Sua conclusão se resume a elementos bem complicados para o cristianismo e também para o judaísmo. Por exemplo, não foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros conhecidos como Pentateuco. Na verdade, nem podemos dizer que existiu mesmo alguém chamado Moisés. Os primeiros textos hebraicos seriam produzidos apenas por volta do século X a.C. Sendo assim, toda a história dali para trás e também grande parte da história posterior não passa de uma coleção de antigas lendas do povo judeu sem qualquer fundamento histórico que dê sustentação a elas. Mas as críticas não param por aí. Esses livros do Antigo Testamento foram produzidos muito lentamente ao longo de vários séculos, a maioria deles por interesse político ou apenas ideológico. Esther e Daniel, por exemplo, seriam, na opinião destes críticos, heróis nacionalistas criados, respectivamente, no IV e II século a.C., para servirem de inspiração ideológica ao povo durante a helenização do judaísmo e a Guerra dos Macabeus. Então, fora o cativeiro babilônico e o domínio dos persas, não haveria nada de autêntico nestas narrativas. Quanto ao Novo Testamento, eles afirmam que os evangelhos foram reescritos ou reeditados várias vezes no final do I século e início do II, ou seja, estes textos são igualmente tardios, escritos por líderes da comunidade cristã para objetivos apenas políticos e teológicos. Esses líderes, portanto, para legitimar os seus escritos ou conferir-lhes autoridade doutrinária, atribuíam artificialmente aos seus próprios textos o nome de alguma figura histórica relacionada a Jesus, quem sabe um discípulo próximo, como Mateus ou João, por exemplo. E assim segue a linha de argumentação do criticismo bíblico. Esses foram apenas alguns exemplos que eu dei para você. E como foi que estes acadêmicos chegaram a essas conclusões que hoje praticamente dominam muitos círculos teológicos ao redor do mundo? Bem, durante o período da Renascença, vários autores gregos e latinos foram redescobertos no Ocidente. À medida que novos manuscritos surgiam, cópias à mão eram feitas para espalhar o seu conteúdo pela Europa.
Muitos estavam maravilhados com os novos tempos que por anos a fio estavam sedentos de um ensino e do saber, e esta poderia ser a chance que teriam de obterem novo conhecimento. Acontece que até a invenção da imprensa, em cerca de 1450, os manuscritos eram todos copiados à mão. Devido a isto, muitos textos possuíam diferenças entre si que eram chamadas de variantes textuais. Por exemplo, numa cópia manuscrita de Aristóteles lemos: a lei é a razão não afetada pelo desejo. Noutra, porém, o redator copiou o texto da seguinte maneira: a lei é a razão livre de paixões. Alguns textos estavam fragmentados, enquanto outros tinham um capítulo mais extenso do que outras cópias do mesmo documento. Então, editores do final do renascentismo resolveram compilar, editar e montar livros clássicos a partir dos manuscritos disponíveis e das variações que eles continham. A essas novas edições, agora impressas, deram o nome de Textus Receptus, ou texto recebido. Portanto, foram os próprios acadêmicos da Renascença que decidiram entre as variantes textuais quais seriam aceitas e quais seriam rejeitadas. Em alguns casos, porém, textos que não faziam parte do original foram acrescentados e algumas ordens foram trocadas. Um caso clássico é o da Ilíada de Homero, uma obra completamente desconhecida na Europa medieval. Tudo o que se conhecia eram trechos da história de Troia, modificados de acordo com a ocasião. Algumas modificações chegavam a ser ingênuas para serem adaptadas às necessidades e costumes da Baixa Idade Média. Foi somente com a descoberta de novos manuscritos que se perceberam as modificações, e nem a Bíblia saiu ilesa dessas modificações. Quando Erasmo de Roterdã iniciou a publicação do seu Textus Receptus, decidiu fazer uma versão impressa do texto grego do Novo Testamento. Textos que não faziam parte dos manuscritos gregos originais foram incluídos por ele para igualar o seu livro à Vulgata Latina. Mas quanto a isto, fique tranquilo, porque as modernas edições da Bíblia já retiraram ou marcaram com colchetes aquilo que não fazia parte do texto grego original. A sua Bíblia está muito bem editada, de acordo com os originais, e até mesmo os críticos admitem isso. Agora, voltando ao trabalho dos acréscimos, arranjos, compilações editoriais feitos na Renascença, alguns estudiosos da Bíblia e da literatura clássica também concluíram erroneamente que o mesmo trabalho de modificação textual que era feito na Idade Média também teria sido feito na Antiguidade. Um dos primeiros a pensar assim foi Jean Astruc, um médico particular de Luís XV, rei da França. Baseado no texto do Gênesis, ele percebeu que Deus às vezes era chamado em hebraico de Yahweh, às vezes de Elohim. Astruc então aventou em 1750 a hipótese de que isto talvez se devesse a narrações paralelas, ou seja, diferentes autores, em diferentes épocas, teriam escrito um livro que somente mais tarde foi compilado, tornando-se o atual livro do Gênesis. A ideia de Astruc seria mais ou menos assim. A partir de 950 a.C., escribas que viviam em Judá resolveram escrever textos chamando a Deus de Javé. Aí produziram um documento que hoje chamamos de Javista. Então, mais tarde, escribas da parte norte de Israel, especialmente da região de Efraim, redigiriam outros documentos chamando Deus dessa vez de Elohim. Este seria o documento eloísta. E ainda depois disto, agora por volta do ano 600 a.C., os levitas também resolveram escrever o seu próprio texto, que foi então chamado de Deuteronomista. E finalmente, durante o cativeiro e também depois deste, os sacerdotes produziram um último texto chamado Sacerdotal. Muitos anos depois disto, é que alguém viria e, com adaptações, modificações, edições, acréscimos, etc., ajuntaria todos esses documentos e formaria o que hoje chamamos de Pentateuco. Foi assim que nasceu a chamada hipótese documentária. Mas essa proposta já modificou-se muito e até hoje não existe um consenso absoluto entre aqueles que a defendem. E tudo isto não podemos esquecer, embebido também no espírito humanista e racionalista que envolveu a Europa Ocidental naquele tempo.
Johann Semler, por exemplo, foi outro teólogo alemão contemporâneo de Astruc que, seguindo as tendências de seu tempo, publicou um livro no qual afirmou: o estudo neutro e racional da Bíblia deve desconsiderar a inspiração divina e rejeitar o aspecto miraculoso. A Bíblia é um livro como qualquer outro e, como tal, deve ser estudada. Palavra de Deus e Sagradas Escrituras são coisas distintas e assim devemos realizar nossa hermenêutica. Agora, para ser bem honesto com você, em que pese a aparente erudição desses conceitos e o fato de serem até hoje largamente ensinados em várias faculdades de teologia, o fato é que muitos acadêmicos de peso intelectual estão aos poucos abandonando o chamado criticismo bíblico devido às incongruências que ele possui, tanto do ponto de vista histórico quanto filosófico e metodológico. É claro que os problemas técnicos relacionados a esse método são um pouco acadêmicos demais para explicá-los aqui, mas eu vou tentar simplificá-los para você. Em primeiro lugar, o que se observa é a completa falta de evidência da chamada hipótese documentária, aquela que afirma que a Bíblia é o resultado tardio de uma colcha de retalhos textuais. Milhares de manuscritos antigos da Bíblia, tanto nas línguas originais quanto em antigas traduções, já foram encontrados e nenhum deles sequer oferece qualquer prova substancial que o texto que possuímos hoje fora dramaticamente diferente daquele lido no passado. E tem mais: nenhum documento do passado, bíblico ou não bíblico, faz qualquer menção de que o texto escriturístico tenha tido essas fases preliminares ou que esta seria apenas uma prática redacional comum em toda a antiguidade. Pelo contrário até, os textos antigos parecem tão sequenciais que especialistas em literatura clássica praticamente abandonaram o método crítico histórico ao analisarem obras gregas e romanas como a Ilíada de Homero ou a Eneida de Virgílio. Veja o que escreveu a crítica literária Ellen Gardner, especialista em literatura clássica. Ela falou o seguinte: nas análises de campo, percebemos que as teorias de composição autoral de textos antigos, as supostas primitivas versões do texto, os diferentes níveis textuais, etc., são hipóteses que temos descartado. Aquele tipo de análise crítico-literário é hoje um conceito ultrapassado. A tendência hoje é assumir que estamos diante de um único autor, a menos que tenhamos uma clara evidência externa que indique o contrário. Agora você viu que irônico? Teólogos liberais estão aplicando à Bíblia um método de investigação textual que nos estudos clássicos já é considerado ultrapassado e não congruente. E olha que Gardner escreveu isto nos anos 50. Mais recentemente, um respeitado acadêmico das universidades de Yale e Carolina do Norte, e que, diga-se de passagem, está bem longe da ala tradicional conservadora, publicou um trabalho em que questiona frontalmente a validade da hipótese documentária. Seu nome, John Van Seters, autor do livro Editing Bible, a Bíblia Editada, lançado em 2006. O professor Seters concluiu que a hipótese documentária nasceu no século XVIII por causa de um sério erro de anacronismo cometido pelos eruditos da ocasião. E o que seria anacronismo? Simples. É tomar erroneamente uma característica de uma época e transportá-la artificialmente para outra. Por exemplo, hoje, por causa dos modernos meios de transporte, não consideramos distante uma cidade que está a 200 quilômetros de nós. Mas no tempo de Cristo, essa distância era algo equivalente a viajar de trem desde São Paulo até Salvador. Logo, fazer uma equivalência das noções de distância usadas no tempo de Cristo com as noções de distância usadas em nosso tempo é um erro de anacronismo que não se deve cometer. Entendeu o conceito? Pois bem, os eruditos do século XVIII, de acordo com Seters, atribuíram artificialmente aos antigos escritores o programa editorial de textos que eles mesmos estavam acostumados a ver na Europa a partir da Renascença. Mas não existe nenhuma evidência histórica de que os antigos textos bíblicos tenham de fato se originado de uma coleção de pequenos textos escritos ao longo de séculos e séculos e posteriormente compilados por um editor tardio. Pena que Seters ainda é reticente em acreditar na historicidade do Gênesis,
mas o seu livro é, reconhecidamente, uma honesta admissão intelectual feita por alguém que também foi treinado na hermenêutica do criticismo bíblico. Pena que esse tipo de arrazoado quase não apareça em autores que insistem em usar o criticismo e a hipótese documentária apenas porque a tradição acadêmica assim o impôs. O interessante é que esta mesma hipótese documentária, altamente questionável, como você pôde perceber, ela é, em si mesma, a base dos principais críticos em relação à historicidade da Bíblia. Uma base, diga-se de passagem, fraca, mas que muitos insistem em repetir e repetir e repetir. Ora, se a base é questionável, que dirá o edifício que se sustenta nela? Mas, infelizmente, muitos teólogos ainda insistem em se pendurar numa árvore de raízes podres. E então, quem escreveu a Bíblia? É claro que foram humanos. Ela não caiu pronta do céu, nem foi editada ou ditada por anjos. Mas esses homens não falaram sozinhos. Eles foram movidos por Deus. Em outras palavras, eles emprestaram a sua voz e a sua pena para que Deus pudesse falar com sotaque humano. E o que Deus tinha de dizer de tão importante para nós? Que Ele nos ama e que aconteça o que acontecer, ainda temos um Pai Celestial, que em breve intervirá uma última vez na história da humanidade para trazer a justiça e inaugurar a eternidade. Portanto, pense nisso. A Bíblia é a mais importante mensagem que você poderia receber em toda a sua vida. Ela fala de um Deus de amor que morreu pelos seus pecados, salvou você e em breve voltará para o buscar para o seu reino de glória. Isto é a mensagem de Deus. O resto, apenas comentário. Mas a gente fica por aqui, pois semana que vem teremos um novo encontro com você, aqui na TV Novo Tempo, para mais um programa Evidências. Até lá!